deixa eu dizer uma coisa. Eu digo isso e eu digo sempre com um prazer gigantesco. É quando a gente mostra um caso e não passa muito tempo e a gente mostra a foto, mostra isso, conta e os bandidos são encontrados. Eu contei aqui a história dessa menina. Esta moça chama-se Raíssa, 17 anos de idade. E ela mentiu para a mãe e mentiu para a avó. E por que ela mentiu? Por uma razão. Ela disse para a mãe que ia dormir na casa da avó. Perto da meia-noite, ela disse para a avó que ia na casa da mãe dar remédio para a mãe. Eram duas mentiras. Ela disse para a mãe que ia dormir na avó, era só para ficar longe do olhar da mãe. A avó, ela disse que ia dar remédio à mãe, não. Ela ia para uma festa. E nessa festa, ela vai levada por um amigo chamado Elias. Lá rolava uma baladinha. Quando chega na tal casa, era baladinha nenhuma, era uma festinha. Lá, além de Elias, estavam mais 3. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Ela foi, chegou lá, ela não sabia de uma coisa, e nós também não contamos na época, porque nós também não sabíamos. Antes dessa festinha, dias antes, tinha acontecido outra festinha, e ela estava na outra festinha. Só que uma carteira sumiu. Os que estão na festinha de agora decidiram que quem roubou foi Raíssa. E decidiram também que por isso ela tinha que morrer. A festinha de agora não existe. Ela está sendo atraída por Elias para que ela seja torturada e morta. E assim aconteceu. 4 estavam na tal festinha. Tempos depois, o corpo demorou mais de uma semana para ser encontrado, né? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. 2 dos que estavam na festinha apareceram mortos. Faltam 2. E a gente insistiu. Mostra eles presos. Esse aí é um dos que assassinaram a menina Raíssa. Ele se chama Miqueias. Tem também o outro, o tal Elias, que é esse aí, que está à esquerda no vídeo. Este é Elias, que é um negro, e o outro é Miqueias. Miqueias vai dizer que não sabe, vai querer se calar, mas ele só esqueceu de uma coisa. Sai no Cidade Alerta, é cadeia na certa. Põe no Cidade. 11 dias depois que Raíssa Melo Diniz, de 17 anos, foi assassinada neste bairro da periferia de São Luís, o primeiro suspeito de participação no crime se entregou à polícia. Na delegacia, Miqueias Augusto Oliveira não quis dar entrevista e nem ficar de frente para a câmera. Com a Raíssa. Quer falar nadinha sobre isso? 5 dias depois da prisão de Miqueias, Elias, o amigo de Raíssa que a levou para uma emboscada, também se entregou. Os outros 2 suspeitos que participaram do assassinato da adolescente, Ivanilson Costa e Márcio Rogério, que estavam foragidos, foram encontrados mortos em um casebre a 25 quilômetros do local do crime. Era quase 5 da tarde quando Raíssa saiu de casa. Ela se despediu da mãe e disse que passaria a noite com a avó em uma residência bem próxima à dela.
A mãe dela, inclusive, foi até o local e conversou com a adolescente pela última vez. Só que por volta das 11 da noite, Raíssa mudou de ideia. Ela disse que voltaria para casa para dar remédios para a mãe. Segundo as investigações, no meio do caminho, ela encontrou um amigo, Elias. Teria sido Elias quem recebeu a missão de atrair Raíssa para a casa dele, local escolhido para que a adolescente fosse assassinada. Durante as buscas, a mãe da vítima chegou a conversar com Miqueias e Ivanilson. A conversa aconteceu na porta da residência da família, 2 dias depois do desaparecimento de Raíssa. Para a dona Edinalva, os dois disseram que a adolescente pediu dinheiro para fugir de casa. Ele veio aqui na porta da minha casa, eu procurei para ele, tu não viu Raíssa? Ele disse, não, eu não vi Raíssa não. E se Raíssa desaparecer, a senhora não vai botar a culpa na gente. E eu nada de pensar que ele já tinha matado a pequena. Ele mesmo se declarando com a boca dele mesmo. E eu nem pensei, nem imaginei isso aí. Depois que ainda saíram rindo um com o outro, cochichando ele com 1000 graus. Bateu no 1000 graus e saíram aí conversando ainda, sorrindo da minha cara ainda. Segundo a mãe, Raíssa era uma menina tranquila e não costumava passar muito tempo longe da residência. Sempre que saía de casa, Raíssa avisava a família. Dona Edinalva disse que por diversas vezes alertou a jovem da amizade com Elias. Vivia aqui, vinha era muito aqui chamar ela, pedindo comida aqui no portão, que ele andava com fome, por quê? Mas não que a mãe dele não desse, a mãe dele de criação dava comida para ele, dava as coisas, ele vendia tudo para comprar droga. Aí vinha pedir comida aqui para ela, e eu cansei de falar para ela, olha Raíssa, por que ele não vai para casa da mãe dele? A gente não deve ter pena de ninguém, que hoje em dia a gente não tem amigo, o amigo da gente é Deus, eu cansava de dizer para ela. Era neste outro quarto da residência da família que a jovem brincava com a sobrinha. Segundo a irmã, desde o dia em que Raíssa desapareceu, a criança vai até o lugar perguntar pela tia. Ela tá sentindo muita falta da minha irmã, porque toda hora ela vai no quarto, fica lá na cama onde a minha irmã dormia, passando a mão, porque ela acordava a minha irmã pela manhã, porque eu ia pro serviço e ela que ficava com ela para me trabalhar, né? Mas agora ela vai lá, não olha nada, ela tá muito espantada, sai correndo do quarto chorando. Ela e minha sobrinha hoje passou o dia todo. Cadê Raíssa? A gente diz Raíssa tá no céu, agora Raíssa é uma estrelinha. O corpo de Raíssa só foi localizado depois que uma testemunha avisou a família que teria visto os 4 homens indo com a adolescente para a região de Manguezal. Depois de ter sido encontrado, o corpo de Raíssa foi levado para o Instituto de Criminalística do Maranhão. A polícia agora quer saber se a adolescente sofreu violência sexual antes de ser assassinada. O adolescente, que foi apreendido por suspeita de participação no crime, contou em seu depoimento para a polícia por que Raíssa foi assassinada. Segundo ele, no início do mês de novembro, Raíssa, ele e outros 4 homens foram para uma festa. Lá, a carteira de um deles desapareceu. Em uma reunião, eles decidiram que Raíssa era a culpada e merecia morrer por supostamente ter roubado a carteira. Menor de 15 anos, conhecido no submundo do crime como loirinho ou de menor. E aqui ele disse tudinho. Ele apontou como foi, quem foi e qual foi a participação dele. Segundo a polícia, em seu depoimento, Elias, amigo de Raíssa, disse que não teve participação no crime. Ele explicou ao delegado que quando ele chegou em casa, Raíssa já estava morta, versão que é contestada pela família da adolescente. Ele está dizendo que ele não participou, mas ele foi o que mais participou, porque ele cedeu o local da casa para matar ela e ele sabia de tudo, que foi colchão de cama, coxa de cama dele, tudinho ele cedeu e ele que armou a casinha, que quando ela passou vindo da casa da avó dela, ele que chamou ela. Raíssa era a filha adotiva de Dona Edinalva. As duas eram muito próximas, tanto que dividiam o mesmo quarto. Lá, a família ainda guarda as roupas deixadas por Raíssa, lembranças que Dona Edinalva não consegue esquecer. Eu passo 24 horas pensando que ela está entrando aqui dentro de casa, só olhando todo carro que chega aqui na porta, eu penso que é ela, que para mim ainda não caiu a ficha que ela está morta. Todo tempo eu fico pensando ainda que minha filha vai voltar. Eu ao ouvir essa senhora falar, eu me lembrei,
Engraçado como as coisas ficam gravadas na gente, né? Eu me lembrei da mãe do goleiro Danilo, que não conseguia chorar, igual essa senhora. A dor é tanta, mas a ficha não cai. A pessoa não consegue chorar, porque dentro ela vai anula aquela sensação de chorar, porque tem certeza a cada instante de que aquele que se foi pode voltar. Não é fácil essa dor, não.